Carros autônomos são veículos que conseguem dirigir sozinhos. Eles fazem isso sem nenhuma ajuda de um motorista humano. Esses carros são frequentemente chamados de carros que se dirigem sozinhos. Eles representam uma mudança enorme na forma como pensamos sobre transporte. A ideia principal é criar um carro que possa ver, pensar e reagir como uma pessoa. Mas, sabe, ainda melhor. Isso significa que ele pode lidar com tudo, desde ligar o motor até estacionar no destino. O objetivo é tornar a direção mais segura e fácil para todos. Esses veículos não são apenas uma atualização simples, são uma completa reinvenção do automóvel como o conhecemos há mais de um século. Eles prometem um futuro onde você pode simplesmente entrar, dizer seu destino e relaxar. Então, como esses veículos futuristas realmente funcionam? Bem, eles usam um sistema complexo de sensores e computadores. Pense nisso como os olhos e o cérebro do carro. Câmeras veem a estrada, semáforos e pedestres. Sensores de radar detectam outros carros e objetos, mesmo com tempo ruim. O lidar, que usa feixes de laser, cria um mapa tridimensional detalhado dos arredores do carro. Todas essas informações são enviadas para um poderoso computador de bordo. Este computador processa os dados em tempo real. Ele toma decisões sobre a direção, aceleração e frenagem. É um ciclo constante de observar, pensar e agir, acontecendo milhares de vezes por segundo, para navegar pelo mundo com segurança. A tecnologia por trás desse processo é incrivelmente avançada. Ela depende muito de inteligência artificial e aprendizado de máquina. O software do carro é treinado com milhões de quilômetros de dados de direção. Isso permite que ele aprenda com diferentes situações e melhore seu desempenho ao longo do tempo. Ele aprende a reconhecer padrões, como o comportamento de um pedestre em uma faixa de pedestres ou como outros motoristas se juntam ao tráfego em uma rodovia. O sistema é projetado para ser preditivo, antecipando perigos potenciais antes que aconteçam. Esse processo de aprendizado constante é o que torna o carro inteligente e permite que ele lide com a natureza imprevisível das condições de direção do mundo real com crescente confiabilidade. Existem diferentes níveis de autonomia, de 0 a 5. Nível 0 significa nenhuma automação. O humano faz tudo. Hoje, muitos carros novos têm recursos de nível 1 ou 2. Isso inclui Media Group, Adaptive Cruise Control in Action on Highway, Close-up of Car Dashboard Showing Cruise Features Tokyo Distribute Equally, controle de cruzeiro adaptativo, que mantém uma distância segura do carro à frente, e assistência de permanência na faixa, que ajuda você a se manter na sua faixa. Esses são recursos de assistência ao motorista, o que significa que o humano deve estar sempre alerta e pronto para assumir o controle. Um verdadeiro carro autônomo é considerado de nível 4 ou 5. Nesses níveis, o carro pode lidar com todas as tarefas de direção na maioria ou em todas as condições, sem precisar de um humano para intervir. Ainda estamos trabalhando para tornar esses níveis mais altos uma realidade comum em nossas estradas. Muitas grandes empresas estão investindo bilhões de dólares nessa tecnologia. Elas a veem como a próxima grande revolução no transporte pessoal. Gigantes da tecnologia e montadoras tradicionais estão em uma corrida para aperfeiçoar o carro autônomo. A Waymo, que começou como um projeto dentro do Google, é um dos maiores nomes na área. Eles vêm testando seus veículos há mais de uma década. A Tesla, liderada por Elon Musk, é outro grande player. Seus sistemas Autopilot e Full Self-Driving já estão em muitos de seus carros elétricos. Essas empresas estão expandindo os limites do que é possível, coletando vastas quantidades de dados para tornar seus sistemas mais inteligentes e seguros a cada dia. A concorrência é acirrada e global. Nos Estados Unidos, fabricantes de automóveis estabelecidos como a General Motors, por meio de sua subsidiária Cruise, e a Ford estão fortemente envolvidos.
Eles estão desenvolvendo seus próprios sistemas autônomos para integrar em suas futuras linhas de veículos. Na China, empresas como a Baidu estão operando seus próprios serviços de robotáxi em várias cidades. Essas empresas não estão apenas construindo os carros, estão construindo todo o ecossistema. Isso inclui os mapas de alta definição, as redes de comunicação e as plataformas de serviço necessárias para dar suporte a uma frota de veículos autônomos. O investimento global mostra uma forte crença de que essa tecnologia não é apenas uma tendência passageira, mas o futuro da mobilidade. Testes no mundo real já estão acontecendo em vias públicas. A Waymo atualmente opera um serviço de transporte por aplicativo totalmente autônomo, chamado Waymo One, em cidades como Phoenix e São Francisco. Nessas áreas, as pessoas podem usar um aplicativo para chamar um carro autônomo para levá-las ao seu destino, muitas vezes sem um motorista de segurança ao volante. A Cruise também opera serviços semelhantes. Esses testes são cruciais para coletar dados sobre o desempenho dos carros em ambientes urbanos imprevisíveis. Eles enfrentam tráfego real, pedestres, ciclistas e todos os desafios que os motoristas humanos encontram diariamente. Cada viagem fornece lições valiosas que ajudam os engenheiros a refinar o software. Esses programas piloto são mais do que apenas experimentos, são os primeiros passos para a adoção generalizada. Eles permitem que o público experimente a tecnologia em primeira mão, o que é importante para construir confiança. Os dados coletados ajudam não apenas as empresas, mas também os reguladores a entender as capacidades e limitações desses veículos. Embora os serviços ainda sejam limitados a áreas geográficas específicas, eles estão se expandindo lentamente. Essas aplicações no mundo real demonstram que a tecnologia foi além do laboratório de pesquisa. Agora é um serviço funcional que está abrindo caminho para um futuro onde veículos autônomos são uma visão comum em nossas cidades. Uma das maiores vantagens dos carros autônomos é a segurança. O erro humano é um fator em mais de 90% de todos os acidentes de trânsito. As pessoas se distraem, ficam cansadas ou tomam decisões ruins. Um carro autônomo não tem esses problemas. Ele está sempre alerta e focado na tarefa de dirigir. Ele pode ver 360 graus ao seu redor o tempo todo e reagir muito mais rápido do que um humano. Ao remover o elemento do erro humano, os veículos autônomos têm o potencial de reduzir drasticamente o número de acidentes. Isso poderia salvar milhares de vidas e evitar inúmeras lesões todos os anos, tornando nossas estradas significativamente mais seguras para todos. Além da segurança, os carros autônomos oferecem uma conveniência incrível. Imagine seu trajeto diário transformado em tempo livre. Em vez de focar na estrada, você poderia ler um livro, adiantar o trabalho ou assistir a um filme. O carro lidaria com todo o estresse do trânsito para e anda. Essa tecnologia também poderia proporcionar nova liberdade e mobilidade para pessoas que não podem dirigir, como idosos ou indivíduos com deficiência. Um carro autônomo poderia levá-los a consultas médicas, supermercados ou para visitar a família, dando-lhes um nível de independência que talvez não tenham hoje. Ele transforma o carro de apenas um meio de transporte em um espaço de convivência pessoal sobre rodas. Carros autônomos também poderiam tornar nossas cidades lugares melhores para se viver. Eles são programados para dirigir de forma eficiente, o que pode reduzir o consumo de combustível e as emissões. Ao se comunicarem uns com os outros, eles podem otimizar o fluxo de tráfego, reduzindo o congestionamento e diminuindo os tempos de viagem. Isso poderia levar a um tráfego mais suave e menos tempo perdido parado em engarrafamentos. Além disso, com os serviços de compartilhamento de viagens autônomos, a necessidade de possuir um carro particular poderia diminuir. Isso significaria menos carros na estrada e menos espaço necessário para estacionamentos, liberando terras urbanas valiosas para parques, moradias ou outros usos comunitários.
Os benefícios econômicos também são significativos. Menos acidentes significam custos mais baixos para seguros, saúde e reparos de veículos. O aumento da eficiência na logística e no transporte poderia tornar os bens mais baratos e a entrega mais rápida. Por exemplo, caminhões autônomos poderiam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar parar para o descanso do motorista, revolucionando a indústria de transporte. O tempo economizado durante os deslocamentos pode ser usado para trabalho produtivo ou lazer, agregando valor às nossas vidas diárias. O desenvolvimento dessa tecnologia também cria novos empregos em engenharia, desenvolvimento de software e análise de dados. O impacto positivo poderia ser sentido em muitos setores diferentes da economia. Apesar da grande promessa, há grandes desafios a serem superados. Um dos maiores é a confiança do público. Muitas pessoas ainda ficam nervosas em entregar o controle a uma máquina. Acidentes de alto perfil envolvendo veículos de teste autônomos, mesmo que raros, recebem muita atenção da mídia e podem prejudicar a percepção pública. Construir confiança exigirá um histórico comprovado de segurança que seja muito melhor do que o de motoristas humanos. As pessoas precisam se sentir completamente seguras antes de estarem dispostas a adotar amplamente essa tecnologia. Empresas e reguladores devem ser transparentes sobre as capacidades e limitações desses sistemas para gerenciar as expectativas e construir essa confiança essencial. Outro obstáculo significativo é o arcabouço legal e regulatório. Nossas leis atuais são escritas para motoristas humanos. Quem é o culpado se um carro autônomo causar um acidente? É o proprietário, o fabricante ou o desenvolvedor do software? Essas são questões complexas que nossos sistemas legais ainda não estão equipados para responder. Governos em todo o mundo precisam criar novas leis e regulamentos para governar o teste e a implantação de veículos autônomos. Esse processo é lento e complicado, pois envolve equilibrar inovação com segurança pública. Sem regras claras para as estradas, a implantação generalizada desses carros será difícil. A tecnologia em si, embora impressionante, ainda tem limitações. Sistemas autônomos às vezes podem ter dificuldades em condições difíceis, como neve pesada, neblina densa ou chuva torrencial, que podem interferir em seus sensores. Eles também precisam ser capazes de lidar com situações inesperadas e caóticas, como uma zona de construção com um sinalizador humano ou um policial direcionando o tráfego. Ensinar uma máquina a entender e interpretar corretamente todas as nuances sutis do comportamento humano é um desafio enorme. Aperfeiçoar o software para lidar com todos os casos de uso possíveis é uma tarefa gigantesca que exigirá muitos mais anos de desenvolvimento e testes. Então, carros autônomos são uma realidade ou ainda uma promessa? A resposta é um pouco dos dois. A tecnologia é real e já está operando em áreas limitadas. Você pode andar em um carro sem motorista hoje em algumas cidades. No entanto, eles estão longe de ser uma visão comum em todos os lugares. A visão de um carro de nível 5 que pode dirigir em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer condição, ainda é ficção científica por enquanto. O que temos é uma implantação gradual de automação crescente. Nos próximos anos, podemos esperar ver recursos de assistência ao motorista mais avançados em carros particulares e mais serviços de robotáxi em grandes centros urbanos. O futuro totalmente autônomo chegará, mas será uma jornada lenta e cuidadosa, não uma revolução da noite para o dia.